mundo está sendo surpreendido por esse projeto da construção do templo. Mas antes de construir o templo, eles já prepararam os 71 utensílios que serão usados. But first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings. We did something like 7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do, and we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, then the vestments. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. Isso mostrando que o projeto da construção do terceiro templo não parou, mas está caminhando dia após dia. Claro que eles ainda não iniciaram os alicerces do templo, a estrutura do templo, mas tudo que se refere a esse projeto está em andamento. Veja o que esse judeu disse. Se você duvidava que os judeus estão construindo o terceiro grande templo de Jerusalém, então hoje você vai ver que isso é uma realidade. Eu, como levita, recebi permissão especial para poder te mostrar os utensílios que já foram feitos e ainda os outros que estão sendo construídos nesse momento para utilização no terceiro grande templo de Jerusalém. Eu quero te mostrar antes uma réplica de como será realmente o terceiro grande templo, uma réplica muito fiel de acordo com as escrituras. O que você está vendo aqui, então, é uma estrutura do grande templo. Ela começa com um pátio. Esse pátio onde as pessoas entravam no grande templo, se encontravam homens e mulheres. Você vê que ele tem 4 quartos diferentes, cada um tinha a sua função especial. Nesse lugar, todas as pessoas podiam entrar. Logo depois, nós temos as escadas aonde os levitas tocavam os instrumentos e eu vou te mostrar já já esses instrumentos. Entrando nos portões, a gente chega no lugar onde só os sacerdotes e a pessoa que trazia sacrifícios poderia entrar. Então a gente vê o altar de sacrifício com a rampa que subia exatamente como descrito na Bíblia. Depois disso a gente tem uma parte ainda mais sagrada. É um grande prédio que ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada do palácio, uma entrada para entrar no lugar chamado sagrado. No sagrado existia o candelabro, a mesa de pães e o altar de incenso. Aqui um sacerdote entrar para essas funções. O que você está vendo aqui são harpas, você está vendo flautas, vários tipos de cornetas e também um chofar, aquela trombeta feita com chifre de animal.
Todos esses eram alguns dos principais instrumentos musicais do grande templo. Esses instrumentos que você está vendo aqui são feitos exatamente de acordo com as especificações bíblicas dos instrumentos musicais. O que você está vendo aqui são os utensílios onde o sangue era recebido dos animais e depois aspergido lá em cima do altar. E você está vendo também as medidas das oferendas de farinha, de azeite e de água. Por exemplo, você está vendo aqui, então, uma medida de farinha, uma medida de azeite e outras medidas. Aqui embaixo, você está vendo, por exemplo, as facas das oferendas, que eram facas super afiadas para causar o menor sofrimento possível aos animais. Você está vendo aqui em cima, são outros utensílios, dessa vez para as oferendas de vinho. Logo depois, nós entramos em algo fascinante. Nós sabemos que existiam nas roupas dos sacerdotes várias cores, também nas cortinas utilizadas no tabernáculo originalmente. Como é que eram feitas essas cores? Uma dessas cores, chamadas no hebraico bíblico de tchelet, que é aquele azul um pouquinho esverdeado. Esse azul ele era extraído exatamente do que você está vendo aqui, de algum tipo de caracol, do sangue de um caracol especial, e hoje em dia já foi redescoberto o sangue desse caracol e é extraído, e existem pessoas que voltaram a usar essa cor nas suas franjas de roupas. Você está vendo também a cor vermelha que existia no templo, que era extraída de um inseto, a conchinilha, e também a cor lilás, como você está vendo aqui atrás. Então isso aqui especialmente era usado nas cortinas, mais ainda nas roupas dos sacerdotes. Veja que detalhe fascinante. Aqui nós temos uma réplica incrível daqueles duas oferendas que eram feitas no dia do perdão. 2 carneiros. Um deles ia para o sacrifício dentro do grande templo. O outro ia para o deserto chamado de Azazel. O sacerdote fazia então um sorteio e um deles estava escrito a palavra para Deus e o outro estava escrito a palavra para o Azazel. E ele colocava então essas placas em cada um dos cordeiros para não se enganar e fazer cada um no seu devido lugar. Olha só que fantástico! Nós conseguimos identificar as 12 pedras do peitoral exatamente descritas na Bíblia. Nós sabemos que quem fazia principalmente os trabalhos no grande templo eram sacerdotes e eles tinham roupas especiais. Tinha o sacerdote normal e o sumo sacerdote. Como você vai perceber, as roupas são diferentes. Um sacerdote normal usava 4 roupas. Ele usava uma túnica branca, um turbante, um cinto e uma calça. Por outro lado, o sumo sacerdote tinha 8 roupas. Além das 4 que nós vimos, ele tinha uma túnica azul, ele tinha um peitoral, ele tinha um efod, que é uma espécie de avental, e também o tzitz, que é uma placa na testa dele, onde estava escrito Sagrado para Deus, Kodesh LaHashem. E você também está vendo aqui o peitoral, as pedras que nós falamos anteriormente, exatamente já colocadas exatamente como era. Veja bem, uma coisa muito interessante, que há, na verdade, uma abertura atrás das pedras, onde era colocado o nome sagrado de Deus, não tetragrama, e sim o nome de 42 letras. Nós chegamos agora no altar de sacrifício, só que o altar era muito maior do que ele caberia nessa sala. Então o que nós estamos vendo aqui é uma réplica, não com as medidas iguais, mas o conceito sim. Ou seja, o conceito de que havia uma rampa sem escadas, como está explícito no livro de Êxodos, e em cima ficavam 4 cantos, cada um tinha uma representação especial. No meio você pode ver toras de madeira, porque em cima do altar existiam 3 tipos de fogueira, cada um com um objetivo. Uma para o consumo dos animais sacrificados, o outro para retirar carvão para o incenso, porque o altar do incenso não ficava junto do altar das oferendas, ele ficava na parte chamada sagrada. Além disso, havia uma fogueira que ela nunca se apagava e dela se acendia as outras 2 fogueiras. O que é esse objeto aqui? Parece não identificado. Na verdade, nós sabemos
que a Bíblia fala que um sacerdote, antes de trabalhar, ele era obrigado a fazer uma ablução de mãos e pés. Ele juntava a sua mão direita com o seu pé direito, a sua mão esquerda com o seu pé. De Isaías diz que acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor e virão muitos povos. Então, a gente vê aqui que está sendo preparada uma infraestrutura de trens que vão chegar até a cidade velha de Jerusalém, para que todos possam frequentar, como também está escrito, que a minha casa será uma casa de preces para todas as nações. Então, todas as pessoas estarão convidadas para vir para o terceiro grande templo. Terceiro grande templo, que a gente vê então profecias em Isaías e Miqueias, de que haverá, sem dúvida, profecias que a gente já vê aqui mesmo agora, que elas já estão sendo cumpridas em Jerusalém, a volta, o retorno da diáspora do povo de Israel. E você está vendo aqui várias bandeiras representando várias nações que virão até a terra de Israel, a terra santa, a terra da profecia de Deus. Não é apenas ele que está falando sobre esse projeto da construção do terceiro templo. Inúmeros judeus estão viajando de várias partes do mundo para se integrar a esse projeto que tem sido o projeto do século. Pois, para os judeus, a construção do terceiro templo é algo de suma importância, pois nesse período será revelado o Messias que os judeus tanto esperam. Claro que para nós os cristãos isso é apenas o estopim da profecia de Daniel e também de Apocalipse capítulo 13. Onde mostra que o anticristo seria manifesto ao mundo e ele receberia a autoridade do dragão e estabeleceria o seu governo na humanidade. Várias nações estão pedindo um governo único, ou seja, o cenário mundial está sendo montado não apenas a terra de Israel, como estamos vendo, mas também todo o resto do mundo se prepara para receber esse Messias judeu. Para os judeus, ele é o Messias. Para os muçulmanos, ele é Mahdi. Para os budistas, ele é a reencarnação de Buda. Ou seja, ele estará manifesto em várias religiões, trazendo harmonia entre elas. Pois esse é o propósito do Messias dos judeus. Tudo isso que você está vendo faz parte desse projeto audacioso, onde o diretor do Instituto do Templo, Rabino David, fez uma exposição mostrando todos os utensílios que já foram criados para que, quando o templo for erigido, tudo possa iniciar de forma rápida. Essa é a realidade do tempo do fim, que muitos imaginaram que aconteceria apenas daqui a 100 anos, 200 anos. Tudo isso está sendo vivido nos nossos dias. E eu espero que você não se engane acreditando que esse é o Messias que o mundo de fato precisa, pois o Messias se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele que foi recebido em glória, como disse os anjos, falando aos discípulos, que da mesma forma que ele foi, ele voltaria. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.